Meu nome é Helena, tenho 67 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que mudou completamente minha perspectiva sobre o amor. Durante décadas, acreditei que certas experiências eram privilégio apenas da juventude, que o coração tinha prazo de validade e que aos 60 anos o romance se tornava algo quase inadequado. Mas a vida me mostrou que estava profundamente enganada e que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de idade. Quando conheci Gabriel, um homem de 37 anos, em uma livraria no centro da cidade, jamais imaginei que aquele encontro casual se tornaria a experiência mais intensa e genuína da minha vida. Ele estava procurando um livro de poesias de Pablo Neruda e eu, por coincidência, segurava o mesmo exemplar. Nossos olhos se encontraram e houve uma conexão imediata que transcendeu qualquer barreira temporal ou social que pudesse existir entre nós. A sociedade tem suas regras não escritas sobre relacionamentos, especialmente quando envolvem mulheres maduras e homens mais jovens. O julgamento é implacável, os comentários maldosos são constantes e a pressão social pode ser devastadora. Muitas vezes me perguntei se valeria a pena enfrentar todos esses obstáculos por um amor que muitos consideram inadequado ou fora do comum. A resposta sempre foi a mesma. O coração não consulta calendário. Esta é uma história sobre coragem, sobre quebrar paradigmas e sobre descobrir que o amor maduro pode ser ainda mais intenso do que aquele vivido na juventude. Vou dividir com vocês não apenas os momentos de felicidade, mas também as dificuldades, os preconceitos enfrentados e como aprendi a lidar com o julgamento alheio. É uma jornada de autodescoberta que espero inspire outras mulheres da minha geração. Antes de continuar, gostaria que vocês se inscrevessem no canal e ativassem o sininho de notificações, porque histórias como essa precisam ser contadas e ouvidas. Mas o que realmente me motivou a abrir meu coração desta forma foi perceber quantas mulheres maduras se privam do amor por medo do que os outros vão pensar, e como isso pode ser libertador quando decidimos viver nossa verdade. Para compreender completamente esta história, preciso voltar um pouco no tempo e contextualizar como era minha vida antes de conhecer Gabriel. Fui casada durante 35 anos com Roberto, um homem maravilhoso que faleceu há 5 anos devido a um câncer. Durante todo esse período, construí uma identidade como esposa, mãe de 2 filhos e avó dedicada. Meu mundo girava em torno da família, das responsabilidades domésticas e do papel tradicional que a sociedade esperava de uma mulher da minha geração. Após a morte do meu marido, mergulhei em um luto profundo, que durou quase 3 anos. Meus filhos, preocupados com meu isolamento, me incentivavam a sair, fazer novos amigos, talvez até mesmo considerar um novo relacionamento. Na época, essa possibilidade me parecia absurda e até mesmo desrespeitosa à memória do Roberto. Como poderia pensar em amor aos 62 anos, depois de uma vida inteira dedicada a uma única pessoa? A sociedade brasileira ainda carrega muitos preconceitos em relação ao romance maduro, especialmente quando envolve mulheres. Existe uma expectativa não declarada de que, após certa idade, devemos nos conformar com o papel de avós dedicadas, esquecendo completamente nossa natureza feminina e nossos desejos mais profundos. Essa pressão é ainda maior quando se trata de relacionamentos com homens mais jovens, situação que frequentemente é vista com desconfiança e julgamento. Os números revelam uma realidade interessante. Segundo estudos recentes, relacionamentos entre mulheres mais velhas e homens mais jovens têm aumentado significativamente nos últimos anos. Pesquisas indicam que aproximadamente 15% das mulheres entre 60 e 70 anos estão abertas a relacionamentos com parceiros mais jovens, quebrando tabus históricos. Esse crescimento reflete uma mudança gradual na mentalidade social e uma maior aceitação da autonomia feminina
em todas as faixas etárias. Foi nesse contexto de redescoberta pessoal e questionamento de paradigmas sociais que meu destino cruzou com o de Gabriel, inaugurando um capítulo completamente inesperado em minha vida. O que começou como uma conversa casual sobre literatura se transformou em algo muito mais profundo e significativo. O primeiro encontro com Gabriel aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira, quando eu decidira sair de casa pela primeira vez em semanas para comprar um livro que havia visto recomendado na internet. A livraria estava quase vazia, com apenas o som suave da chuva batendo nas vidraças e o aroma reconfortante de papel e tinta que sempre me acalmava. Estava na sessão de poesia quando senti uma presença ao meu lado. "Desculpe, senhora. A senhora poderia me ajudar?" Ele perguntou com uma voz suave e respeitosa. Quando levantei os olhos, vi um homem alto, de cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas, olhos verdes expressivos e um sorriso genuíno que imediatamente me tranquilizou. Segurava na mão uma lista manuscrita e parecia genuinamente perdido entre as prateleiras. "Estou procurando 20 poemas de amor e uma canção desesperada", do Neruda. Por uma coincidência incrível, eu segurava exatamente esse livro nas mãos. "Que coincidência extraordinária!" respondi, mostrando o exemplar. "Eu estava justamente folheando este aqui. É para alguém especial?" Ele sorriu timidamente e explicou que era um presente para sua mãe, uma professora aposentada que sempre havia sonhado em ter uma edição especial daquela obra. Aquela explicação me tocou profundamente, revelando um lado sensível e atencioso que imediatamente despertou minha simpatia. Conversamos por quase 1 hora sobre literatura, poesia e a beleza dos versos de Neruda. Gabriel demonstrava um conhecimento impressionante sobre diversos autores, e nossa conversa fluiu de maneira natural e envolvente. Descobrimos gostos literários similares, experiências de vida que se complementavam e uma sintonia intelectual que há muito tempo eu não experimentava. Era como se duas almas reencontrassem uma linguagem comum após anos de silêncio. Quando finalmente nos despedimos, ele pediu meu contato de forma respeitosa, explicando que adoraria continuar nossa conversa sobre livros em outro momento. Hesitei por alguns segundos, não por desinteresse, mas pela surpresa de sentir uma conexão tão forte com alguém que acabara de conhecer. Algo dentro de mim sussurrava que aquele encontro seria o início de algo especial e transformador. Nos dias que se seguiram ao nosso primeiro encontro, Gabriel me enviou mensagens delicadas e respeitosas, sempre relacionadas aos livros que havíamos discutido. Suas mensagens eram bem escritas, inteligentes e demonstravam um interesse genuíno em minha opinião sobre diversos assuntos. Aos poucos, nossas conversas evoluíram de literatura para temas mais pessoais, sempre mantendo um tom de profundo respeito e admiração mútua. Descobri que Gabriel era arquiteto, separado há 2 anos, pai de uma filha de 12 anos com quem mantinha uma relação muito próxima. Havia perdido o pai recentemente e estava numa fase de reflexão sobre a vida, buscando conexões mais autênticas e significativas. Sua maturidade emocional impressionava-me constantemente e percebi que a diferença de idade entre nós se tornava completamente irrelevante diante da profundidade de nossos diálogos. Nosso segundo encontro aconteceu em um café aconchegante no bairro da Vila Madalena. Conversamos por mais de 4 horas sobre nossas vidas, sonhos, perdas e esperanças. Gabriel me contou sobre seus projetos profissionais, suas dificuldades após a separação e como estava aprendendo a ser pai solteiro. Eu compartilhei minha jornada de luto, o processo de redescoberta pessoal e meus receios sobre o futuro. Era uma troca genuína e vulnerável. Durante aquela conversa, percebi que Gabriel me olhava com uma admiração sincera, não apenas física, mas intelectual e emocional.
Ele valorizava minha experiência de vida, minha sabedoria acumulada e minha perspectiva única sobre as situações que discutíamos. Para ele, minha idade não era um obstáculo, mas sim um diferencial que tornava nossa conexão ainda mais rica e interessante. Essa percepção foi revolucionária para minha autoestima. Ao final daquela tarde, quando caminhávamos pelas ruas arborizadas do bairro, Gabriel parou diante de uma vitrine de flores e, espontaneamente, comprou-me um pequeno buquê de lírios brancos. "Para uma tarde especial com uma mulher excepcional", disse ele, entregando-me as flores com um sorriso tímido. Naquele momento, senti meu coração acelerar de uma forma que não experimentava há décadas e compreendi que algo muito especial estava florescendo entre nós. As semanas seguintes foram marcadas por uma intensidade emocional que eu não imaginava ser possível vivenciar novamente. Gabriel e eu começamos a nos encontrar regularmente, sempre em locais públicos e com conversas que duravam horas. Visitamos museus, galerias de arte, livrarias e cafés, construindo gradualmente uma intimidade baseada na admiração mútua e no prazer genuíno da companhia um do outro. Cada encontro revelava novas camadas de compatibilidade. A química entre nós era inegável, mas Gabriel sempre manteve uma postura respeitosa e cavalheiresca, jamais fazendo qualquer movimento que pudesse me deixar desconfortável. Percebi que ele estava genuinamente interessado em me conhecer profundamente antes de expressar qualquer intenção romântica. Essa abordagem paciente e madura me fez sentir valorizada como pessoa, não apenas como uma potencial conquista amorosa. Durante um de nossos passeios pelo Parque Ibirapuera, Gabriel finalmente expressou seus sentimentos de forma clara e direta. "Helena", disse ele, parando próximo ao lago e segurando delicadamente minha mão. "Sei que existe uma diferença de idade considerável entre nós, mas quero que saiba que nunca senti uma conexão tão profunda com alguém. Você desperta em mim uma admiração e um carinho que vão muito além de qualquer convenção social. Suas palavras me tocaram profundamente, mas também despertaram todos os meus medos e inseguranças." "Gabriel", respondi com honestidade, "sinto o mesmo por você. Mas você já pensou em todas as implicações dessa situação? O que as pessoas vão pensar? O que sua família vai dizer? E sua filha? Você realmente está preparado para enfrentar todos os julgamentos que certamente virão?" Minhas preocupações eram legítimas e necessárias. Ele me olhou com uma seriedade tocante e respondeu: "Helena, aprendi que a vida é muito curta para desperdiçarmos oportunidades de sermos felizes por causa da opinião dos outros. Não posso controlar o que pensam ou falam sobre nós, mas posso escolher viver autenticamente e ao lado de quem me faz bem. Você me inspira, me completa e me faz querer ser uma pessoa melhor. Isso é o que realmente importa." Naquele momento, soube que estava diante de algo especial e verdadeiro. A decisão de assumir publicamente nosso relacionamento foi gradual e cuidadosamente planejada. Começamos saindo como um casal apenas em locais mais distantes de nossas residências, testando nossa própria capacidade de lidar com olhares curiosos e comentários sussurrados. Inicialmente, a experiência foi intimidadora. Percebia os olhares de estranhamento, os cochichos discretos e as expressões de julgamento das pessoas ao nosso redor. Algumas situações foram particularmente constrangedoras. Em um restaurante elegante da Zona Sul, um garçom nos perguntou se éramos mãe e filho, assumindo automaticamente que não podíamos ser um casal. Em outra ocasião, durante um evento cultural, uma senhora idosa se aproximou de mim e disse com ar reprovador: "Minha filha, você não acha que está fazendo papel de ridícula com esse menino?" Esses comentários me machucavam profundamente e faziam questionar se estávamos tomando a decisão correta. Gabriel, por sua vez, também enfrentava seus próprios desafios.
Alguns colegas de trabalho faziam piadas de mau gosto sobre nossa diferença de idade, insinuando interesses financeiros ou outros motivos menos nobres para nosso relacionamento. Amigos próximos questionavam suas intenções e sugeriam que ele estava passando por uma fase após sua separação. A pressão social era constante e vinha de todas as direções, testando nossa determinação e nosso comprometimento. Apesar das dificuldades, nossa conexão se fortalecia a cada obstáculo superado. Gabriel demonstrava uma maturidade impressionante ao lidar com as críticas, sempre me tranquilizando e reafirmando seus sentimentos. Helena, dizia ele nos momentos mais difíceis, se as pessoas gastassem metade da energia que usam, julgando os outros para cuidar de suas próprias vidas, o mundo seria muito mais feliz. Não podemos permitir que a ignorância dos outros destrua nossa felicidade. Gradualmente desenvolvemos estratégias para lidar com os julgamentos externos, fortalecendo nossa cumplicidade e nossa determinação de viver nosso amor com dignidade e orgulho. Esse processo nos ensinou muito sobre resiliência, autoaceitação e a importância de priorizarmos nossa felicidade acima das expectativas sociais. O amor verdadeiro, percebemos, sempre encontra formas de superar os obstáculos mais desafiadores. O momento mais desafiador chegou quando decidi apresentar Gabriel aos meus filhos. Carlos, meu filho mais velho de 42 anos, e Marina, de 39, sempre foram protetivos comigo, especialmente após a morte do pai. Quando marquei um almoço familiar para fazer as apresentações, percebi a tensão no ar mesmo antes de Gabriel chegar. Meus filhos haviam concordado em conhecê-lo, mas suas expressões faciais revelavam ceticismo e preocupação. A reação inicial foi exatamente o que eu temia. Carlos, sempre direto em suas colocações, mal cumprimentou Gabriel e manteve uma postura fria e distante durante toda a refeição. Marina tentou ser mais educada, mas era evidente seu desconforto com a situação. As perguntas eram investigativas e por vezes constrangedoras. Qual é exatamente sua intenção com nossa mãe? Você não acha essa diferença de idade um problema? Como podemos ter certeza de que não está se aproveitando da vulnerabilidade dela? Gabriel respondeu a todas as perguntas com paciência, honestidade e dignidade impressionantes. Explicou seus sentimentos genuínos, falou sobre seus planos de vida, demonstrou conhecimento sobre minha personalidade e gostos, e deixou claro que sua intenção era construir algo sério e duradouro. Sua postura respeitosa e suas respostas bem articuladas começaram a amenizar a tensão, mas ainda havia muito ceticismo no ar. Após Gabriel sair, tive uma conversa franca e por vezes tensa com meus filhos. Carlos foi categórico. Mãe, você está se iludindo. Esse homem poderia ser seu filho. O que as pessoas vão pensar? E se ele está apenas interessado na sua pensão ou nos seus bens? Você já pensou que pode estar sendo manipulada? Marina foi mais diplomática, mas igualmente preocupada. Mãe, só queremos sua felicidade, mas você precisa ser realista sobre essa situação. Suas reações, embora dolorosas, eram compreensíveis. Eles haviam crescido em uma sociedade com valores conservadores sobre relacionamentos e estavam genuinamente preocupados com meu bem-estar. No entanto, precisei deixar claro que, aos 67 anos, tinha direito de tomar minhas próprias decisões amorosas. Filhos, disse com firmeza. Vocês são a coisa mais importante da minha vida, mas não posso viver apenas para atender às suas expectativas. Preciso da compreensão e do apoio de vocês, mas não vou abrir mão da minha felicidade para evitar constrangimentos sociais. Os meses seguintes foram marcados por uma tensão familiar constante que me causava sofrimento profundo. Meus filhos mantinham uma postura de tolerância forçada em relação ao Gabriel, cumprimentando-o educadamente quando necessário,
mas evitando qualquer aproximação genuína. Durante os almoços de domingo, tradição familiar que sempre foi sagrada, a atmosfera ficava pesada sempre que Gabriel me acompanhava. As conversas se tornavam artificiais e cheias de pausas constrangedoras. A situação se complicou ainda mais quando Marina decidiu investigar Gabriel pelas redes sociais e descobriu algumas fotos dele com ex-namoradas mais jovens. Ela interpretou isso como evidência de que ele tinha um padrão de relacionamentos e que eu era apenas mais uma em sua lista. "Mãe", disse ela durante uma conversa telefônica tensa, "encontrei fotos dele com pelo menos 3 mulheres diferentes nos últimos anos. Você realmente acredita que é especial para ele?" Essa descoberta me abalou temporariamente, despertando inseguranças que eu pensava ter superado. Conversei abertamente com Gabriel sobre o assunto, e ele foi transparente sobre seu passado romântico, explicando que havia tido relacionamentos anteriores, como qualquer pessoa de sua idade, mas que nenhum havia sido tão significativo quanto o nosso. "Helena", explicou ele, "não posso mudar meu passado, mas posso ser honesto sobre ele e sobre meus sentimentos atuais. Você é única e especial de uma forma que nunca experimentei antes." Paralelamente aos problemas familiares, enfrentávamos também desafios sociais constantes. Em eventos sociais, algumas amigas antigas me evitavam ou faziam comentários sutilmente maliciosos. "Helena, você está radiante, mas não acha que está exagerando um pouquinho?" dizia uma conhecida com um sorriso falso. Outras eram mais diretas. "Minha filha, homem mais novo só quer uma coisa. Você deveria procurar alguém da sua idade." Esses comentários eram como punhaladas em minha autoestima. Gabriel também enfrentava seus próprios constrangimentos. Em seu ambiente profissional, colegas faziam piadas sobre ele estar bancando o gigoló, ou comentários do tipo: "encontrou a galinha dos ovos de ouro." Essas situações nos testavam constantemente, mas também nos ensinavam sobre a força do nosso amor e nossa determinação. Decidimos que não permitiríamos que a ignorância alheia destruísse nossa felicidade, mas reconhecíamos que o caminho seria longo e desafiador. Durante esse período conturbado, busquei apoio em terapia psicológica para entender melhor meus sentimentos e desenvolver estratégias para lidar com a pressão externa. Minha terapeuta, doutora Cristina, uma profissional experiente e compreensiva, me ajudou a contextualizar minha situação dentro de uma perspectiva mais ampla sobre relacionamentos e envelhecimento. "Helena", disse ela durante uma de nossas sessões, "você está vivenciando algo que muitas mulheres da sua geração experimentam em silêncio: o despertar de uma sexualidade e romantismo maduros. Através da terapia, compreendi que minha culpa e insegurança tinham raízes profundas nos condicionamentos sociais que absorvi ao longo da vida. Fui criada em uma época onde mulheres mais velhas eram esperadas a se conformar com papéis específicos e limitados, especialmente após a viuvez. A ideia de uma mulher de 67 anos vivendo um romance intenso e apaixonado desafiava essas expectativas profundamente internalizadas, causando conflito interno, mesmo quando eu sabia racionalmente que estava no meu direito. Aprendi também sobre as diferenças neurológicas e psicológicas entre o amor jovem e o amor maduro. Estudos mostram que relacionamentos iniciados após os 60 anos podem ser mais intensos emocionalmente, pois temos maior consciência da finitude da vida e, consequentemente, mais urgência em vivenciar experiências significativas. O amor maduro tende a ser menos idealizado e mais baseado em compatibilidade real, admiração mútua e companheirismo genuíno. A terapia me forneceu ferramentas práticas para lidar com julgamentos externos e desenvolver maior resiliência emocional. Aprendi técnicas de autoafirmação, estratégias para estabelecer limites saudáveis com pessoas críticas
e métodos para fortalecer minha autoestima independentemente da aprovação alheia. Seu valor como mulher e como pessoa não diminui com a idade, repetia a doutora Cristina. Na verdade, sua experiência de vida e sabedoria acumulada são ativos preciosos em qualquer relacionamento. Gradualmente comecei a desenvolver uma armadura emocional que me protegia dos comentários maliciosos, sem me tornar defensiva ou amarga. Aprendi a responder às críticas com dignidade e firmeza, sempre deixando claro que minhas escolhas pessoais não estavam em discussão. Essa transformação interior foi fundamental para fortalecer meu relacionamento com Gabriel e criar uma base sólida para enfrentarmos juntos os desafios que ainda estavam por vir. Um ponto de inflexão em nossa história aconteceu durante uma reunião familiar ampliada, onde estavam presentes não apenas meus filhos, mas também meus irmãos, cunhadas e alguns primos próximos. Gabriel havia sido convidado para um churrasco de aniversário do meu irmão mais novo. E eu sabia que seria uma espécie de teste de fogo para nosso relacionamento. A família inteira finalmente teria a oportunidade de conhecer e avaliar o homem que estava causando tanto alvoroço. Inicialmente o ambiente estava tenso e carregado de expectativas. Percebia os olhares curiosos, as conversas sussurradas e a análise constante de cada gesto e palavra de Gabriel. No entanto, ele demonstrou uma naturalidade e carisma impressionantes, conversando com todos sobre assuntos variados, desde futebol com meus cunhados até jardinagem com minha cunhada mais velha. Sua capacidade de se adaptar a diferentes grupos e gerações era notável. O momento decisivo aconteceu quando meu sobrinho de 15 anos, que estava passando por dificuldades na escola, se isolou dos demais durante a festa. Gabriel, percebendo a situação, se aproximou do garoto e iniciou uma conversa sobre arquitetura e design. Descobriu que meu sobrinho tinha interesse em desenho e ofereceu-se para ensinar algumas técnicas básicas. Durante mais de 1 hora, eles conversaram e desenharam juntos. E pude ver o rosto do menino se iluminar pela primeira vez em meses. Essa interação genuína e espontânea com meu sobrinho revelou um lado paternal e cuidadoso de Gabriel, que tocou profundamente toda a família. Minha cunhada, mãe do garoto, comentou comigo mais tarde. Helena, fazia tempo que não via meu filho tão animado e interessado em alguma coisa. Gabriel tem um dom especial com jovens. Esse reconhecimento começou a quebrar algumas barreiras e preconceitos que existiam em relação ao nosso relacionamento. No final da festa, a atmosfera havia mudado consideravelmente. Embora ainda houvesse reservas e questionamentos, Gabriel havia conquistado um respeito mínimo e demonstrado que era uma pessoa íntegra, inteligente e genuinamente interessada no bem-estar da nossa família. Meu irmão, conhecido por sua franqueza, me chamou de lado e disse: Helena, ainda acho toda essa situação estranha, mas não posso negar que ele parece ser um bom homem. Se você é feliz, vamos tentando nos acostumar. Era um pequeno progresso, mas significativo. Se vocês estão gostando desta história, deixem um like no vídeo e comentem se já vivenciaram situações similares ou conhecem alguém que passou por algo parecido. Suas experiências são importantes e podem ajudar outras pessoas que estão enfrentando desafios similares. Agora, retomando nossa narrativa, os meses seguintes trouxeram uma estabilização gradual em nosso relacionamento, tanto internamente quanto em relação às pressões externas. Gabriel e eu desenvolvemos uma rotina de casal madura e estável, baseada em companheirismo, respeito mútuo e projetos compartilhados. Uma das experiências mais bonitas desse período foi quando Gabriel me apresentou a sua filha, Sofia, uma garota de 12 anos inteligente e curiosa. Inicialmente eu estava mais nervosa do que ela, preocupada com como uma criança reagiria à namorada mais velha de seu pai.
No entanto, Sofia me recebeu com uma naturalidade surpreendente, sem demonstrar estranhamento ou desconforto com nossa diferença de idade. Para ela, eu era simplesmente a Helena, a namorada do papai que sabe muitas histórias interessantes. Nossa relação se desenvolveu gradualmente e de forma orgânica. Sofia gostava especialmente das minhas histórias, sobre os tempos antigos, como ela chamava. E eu adorava sua curiosidade sobre o mundo e suas perguntas inteligentes sobre tudo. Gradualmente me tornei uma espécie de avó adicional em sua vida, oferecendo perspectivas diferentes e complementares às que ela recebia de sua mãe e avós biológicas. Essa aceitação natural e carinhosa por parte dela foi extremamente significativa para a consolidação do nosso relacionamento. A mãe de Sofia, inicialmente cética sobre a situação, também demonstrou uma postura madura e pragmática. Durante um encontro casual na escola da menina, ela me disse: Helena, admito que inicialmente fiquei preocupada com essa situação, mas vejo que Sofia gosta muito de você e que Gabriel está mais feliz e equilibrado. Como mãe, isso é o que mais me importa. Essa aprovação implícita representou um alívio enorme e uma validação importante para nosso relacionamento. Paralelamente, comecei a perceber mudanças sutis, mas significativas na atitude dos meus próprios filhos. Carlos, embora ainda reservado, começou a incluir Gabriel em conversas sobre trabalho e investimentos, reconhecendo implicitamente sua competência profissional. Marina, por sua vez, ocasionalmente pedia conselhos de decoração a Gabriel, aproveitando sua expertise como arquiteto. Eram pequenos gestos, mas indicavam uma aceitação crescente e o reconhecimento de que ele era uma presença permanente em nossas vidas. Um ano após nosso primeiro encontro na livraria, Gabriel me surpreendeu com uma proposta inesperada e tocante. Durante um jantar íntimo em nossa casa, sim, decidimos morar juntos após 8 meses de namoro. Ele expressou o desejo de formalizarmos nossa união através de uma cerimônia simbólica. Não necessariamente um casamento legal, mas uma celebração do nosso amor com amigos e família. Uma declaração pública e definitiva do nosso compromisso mútuo. A ideia me emocionou profundamente, mas também despertou ansiedade sobre como nossas famílias e amigos reagiriam a tal formalização. Gabriel, disse eu, você tem certeza absoluta de que é isso que quer? Uma cerimônia tornaria nossa relação ainda mais visível e sujeita a julgamentos. Tem certeza de que está preparado para esse nível de exposição e comprometimento? Sua resposta foi firme e emocionante. Helena, quero que o mundo inteiro saiba o quanto você é importante para mim. Os preparativos para nossa cerimônia de união se tornaram uma jornada de autodescoberta e fortalecimento dos nossos laços familiares. Surpreendentemente, meus filhos ofereceram ajuda na organização, sinalizando uma aceitação mais genuína do nosso relacionamento. Marina se encarregou da decoração floral, aplicando seu bom gosto e criatividade, enquanto Carlos cuidou dos aspectos logísticos e financeiros. Essa participação ativa representou uma virada significativa em suas atitudes. A cerimônia aconteceu em um jardim acolhedor, com a presença de aproximadamente 50 pessoas, entre familiares e amigos próximos. Optamos por uma celebração simples, mas elegante, focada na essência do nosso amor e no significado simbólico da união. Escrevi meus próprios votos, expressando gratidão pela segunda chance de amar e pela coragem de quebrar paradigmas sociais. Gabriel fez o mesmo, declarando sua admiração pela minha força, sabedoria e capacidade de transformar sua vida. O momento mais emocionante foi quando minha neta mais velha, filha da Marina, de apenas 8 anos, se aproximou de nós após a cerimônia e disse: Vovó Helena, você está muito feliz. E quando você está feliz, eu também fico. Aquelas palavras simples e puras de uma criança
validaram tudo o que havíamos enfrentado e superado. Era a prova de que o amor verdadeiro, independentemente das circunstâncias, sempre encontra formas de tocar e transformar as pessoas ao nosso redor. 2 anos após nosso primeiro encontro, posso afirmar com certeza que escolher viver este amor foi uma das decisões mais corajosas e transformadoras da minha vida. Nosso relacionamento evoluiu para uma parceria sólida, baseada em admiração mútua, objetivos compartilhados e um companheirismo que transcende qualquer diferença superficial de idade. Gabriel se tornou não apenas meu companheiro romântico, mas meu melhor. Durante anos eu carreguei essa dor em silêncio, permitindo que as palavras cruéis dos meus filhos ecoassem na minha mente. Cada manhã era uma batalha contra a tristeza, que parecia ter se instalado permanentemente no meu peito. O Miguel percebia minha angústia, mesmo quando eu tentava esconder. Ele me abraçava com mais força, sussurrava palavras de amor no meu ouvido. Mas eu sentia que estava arrastando-o para um abismo emocional, que não era culpa dele. As noites se tornaram especialmente difíceis. Eu ficava acordada, olhando para o teto, questionando cada decisão que havia tomado. Será que meus filhos tinham razão? Será que eu estava sendo egoísta ao buscar a felicidade aos 63 anos? A sociedade me dizia que mulheres da minha idade deveriam se contentar com solidão digna, com netos esporádicos e conversas sobre o tempo. Mas meu coração gritava por vida, por amor, por companheirismo. Miguel tentava me convencer a conversar com meus filhos novamente, mas eu temia mais rejeição. A traição na terceira idade, descobri, não vem apenas de parceiros. Às vezes vem daqueles que deveriam nos apoiar incondicionalmente. Meus próprios filhos haviam me abandonado emocionalmente, no momento em que mais precisava de compreensão. Essa descoberta doía mais que qualquer comentário maldoso de estranhos na rua. Um dia, enquanto organizava fotos antigas, encontrei uma carta que havia escrito para mim mesma anos antes, quando meu marido morreu. Nela, eu prometia viver plenamente, amar novamente se tivesse oportunidade, e nunca permitir que o medo me impedisse de ser feliz. Aquelas palavras, escritas na minha própria letra, foram como um tapa na cara da realidade. Eu havia me esquecido da mulher corajosa que um dia fui. Mas foi numa tarde de domingo, quando Miguel chegou em casa com um buquê de flores e os olhos vermelhos, que percebi que minha dor estava afetando profundamente o homem que eu amava. Ele se sentou ao meu lado no sofá, segurou minhas mãos e disse algo que mudou completamente minha perspectiva sobre nossa situação. Márcia, ele disse com a voz embargada, eu não aguento mais ver você sofrendo assim. Se meu amor está causando tanta dor na sua vida, talvez seja melhor eu me afastar. Aquelas palavras me atingiram como um raio. De repente percebi que eu estava tão focada na aprovação dos outros que estava perdendo de vista o que realmente importava. Ali estava um homem que me amava incondicionalmente, disposto a se sacrificar pela minha paz. E eu estava considerando deixá-lo ir por medo do julgamento alheio. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim, mas não da forma destrutiva que eu temia. Foi como se uma parede de vidro que me separava da minha própria força interior finalmente se estilhaçasse. Segurei o rosto do Miguel entre minhas mãos, olhei bem nos seus olhos castanhos e disse: não, meu amor, não vamos deixar que eles vençam. Não vamos permitir que o medo destrua o que construímos juntos. Foi nesse dia que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Parar de viver para agradar os outros e começar a viver para ser genuinamente feliz. Decidimos que não íamos mais nos esconder. Não íamos mais permitir que comentários maldosos definissem nosso relacionamento. Se a sociedade tinha problema com um romance maduro entre pessoas com diferença de idade, o problema era deles, não nosso. Começamos pequeno, mas com determinação. Voltamos a sair juntos,
a frequentar lugares que gostávamos, a socializar com amigos que realmente nos apoiavam. Miguel me apresentou a alguns colegas de trabalho que se tornaram amigos queridos, pessoas que viam nosso relacionamento pelo que realmente era. Duas pessoas que se completavam, se respeitavam e se amavam genuinamente. A idade se tornou apenas um detalhe, não o fator determinante do nosso amor. Lentamente comecei a redescobrir a mulher confiante que eu havia sido um dia. Voltei a me arrumar com prazer, a sorrir mais, a sonhar com o futuro novamente. Miguel florescia ao meu lado também, e nosso relacionamento se fortaleceu através das adversidades que enfrentamos juntos. Percebemos que os obstáculos externos, em vez de nos separar, haviam nos tornado uma equipe ainda mais unida. A transformação não aconteceu da noite para o dia, mas cada pequeno passo em direção à autoaceitação trouxe mais liberdade e paz para nossas vidas. Comecei a perceber que havia outras mulheres na minha situação e que muitas delas também enfrentavam julgamentos similares. Em conversas casuais no supermercado, na academia, no salão de beleza, descobri histórias de outras mulheres maduras que haviam encontrado o amor novamente e lutavam contra os mesmos preconceitos que eu enfrentava. Essas conversas me deram uma perspectiva diferente sobre minha experiência. Não era apenas minha história. Era a história de uma geração de mulheres que estava redescobrindo o amor na maturidade e enfrentando uma sociedade que ainda não sabia como lidar com essa realidade. Mulheres que haviam perdido maridos, que haviam se divorciado, que haviam passado anos dedicadas apenas à família e agora buscavam companheirismo e romance para seus anos dourados. Uma dessas mulheres, Dona Helena, de 68 anos, me contou sobre seu relacionamento com um homem de 52 anos que conheceu numa aula de dança. Ela enfrentava problemas similares com os filhos e com olhares julgadores da vizinhança. "Minha filha", ela me disse, "a sociedade quer que nós, mulheres mais velhas, sejamos invisíveis. Mas eu me recuso a desaparecer. Mereço amar e ser amada tanto quanto qualquer jovem de 20 anos. Suas palavras ecoaram na minha mente por dias. Era exatamente isso. A sociedade esperava que eu me tornasse invisível, que aceitasse a solidão como parte natural do envelhecimento. Mas por que eu deveria abrir mão da possibilidade de ser feliz simplesmente porque nasci numa época diferente da do Miguel? Por que minha idade deveria ser uma sentença de isolamento emocional? Comecei a pesquisar sobre relacionamentos com diferença de idade e descobri que nossa situação era muito mais comum do que eu imaginava. Havia estudos, artigos, histórias de sucesso de casais em situações similares à nossa. Essa descoberta me deu ainda mais confiança para defender nosso relacionamento e para enfrentar os julgamentos com a cabeça erguida. Com o tempo, desenvolvi estratégias para lidar com os comentários negativos e com as situações constrangedoras que ainda surgiam eventualmente. Quando alguém fazia uma observação inadequada sobre nossa diferença de idade, eu respondia com elegância, mas firmeza. "Obrigada pela preocupação, mas somos muito felizes juntos." Quando olhares julgadores se dirigiam a nós em público, eu segurava a mão do Miguel com mais força e sorria, mostrando que não me abalaria. Miguel também aprendeu a lidar melhor com a situação. No início, ele ficava muito nervoso com os comentários e chegou a sugerir algumas vezes que talvez devêssemos ser mais discretos. Mas, conforme nossa confiança crescia, ele também se tornou mais seguro para defender nosso relacionamento. Certa vez, quando um conhecido dele fez uma piada de mau gosto sobre nossa diferença de idade, Miguel respondeu: "Márcia é a mulher mais incrível que já conheci, e me sinto sortudo por ela ter escolhido estar comigo." Decidimos também ser mais seletivos com nossas amizades e círculo social. Pessoas que não conseguiam aceitar nosso relacionamento simplesmente deixaram de fazer parte das nossas vidas. Em contrapartida,
cultivamos relacionamentos com quem realmente nos apoiava e celebrava nossa felicidade. Descobrimos que tínhamos mais amigos verdadeiros do que imaginávamos. Pessoas que se importavam com nosso bem-estar acima de convenções sociais. A questão dos meus filhos continuava sendo um ponto sensível, mas aprendi a estabelecer limites saudáveis. Deixei claro que eles seriam sempre bem-vindos na minha vida, mas que não toleraria mais desrespeito ao Miguel ou ao nosso relacionamento. Alguns familiares começaram a demonstrar mais aceitação com o tempo, especialmente quando perceberam que eu estava genuinamente feliz e que nossa relação era sólida e respeitosa. Paralelamente, comecei a me reconectar com atividades e interesses que havia abandonado durante os anos de luto e isolamento. Voltei a pintar, hobby que adorava na juventude. Comecei a frequentar um clube de leitura. Miguel e eu descobrimos paixões em comum, como caminhadas matinais e culinária, que fortaleceram ainda mais nossa conexão. 2 anos após aquele domingo, quando quase perdemos tudo por causa dos julgamentos externos, nosso relacionamento havia se transformado em algo ainda mais bonito e sólido. Tínhamos enfrentado tempestades juntos e emergido mais fortes, mais unidos, mais certos de que nosso amor era real e valia cada desafio que tivemos que superar. A diferença de idade, que antes parecia um obstáculo intransponível, havia se tornado apenas mais uma característica do nosso relacionamento, como a cor dos nossos olhos ou nossas preferências musicais. Miguel me surpreendeu no meu 65º aniversário com uma festa íntima para nossos amigos mais próximos. Ele havia preparado tudo em segredo, convidado pessoas que realmente nos apoiavam e celebravam nossa união. Durante o brinde, ele se levantou e disse: "Márcia me ensinou que o amor não tem idade, não segue calendário, não obedece a regras sociais. Ela me ensinou que 2 pessoas podem se conectar numa profundidade que transcende qualquer diferença superficial." Não havia um olho seco na sala. Naquela festa, percebi como havia mudado desde o início do nosso relacionamento. A mulher insegura que se escondia e pedia desculpas por ser feliz havia dado lugar a alguém confiante, que irradiava alegria e não tinha medo de mostrar seu amor ao mundo. Miguel também havia crescido, tornando-se mais maduro, mais seguro de si, mais determinado a lutar pelo que acreditava. Começamos a conversar sobre planos para o futuro de forma mais concreta. Viagens que queríamos fazer juntos, projetos que gostaríamos de desenvolver, sonhos que poderíamos realizar em parceria. A sensação de ter alguém com quem dividir expectativas e esperanças era algo que eu não experimentava nem há muitos anos e me fazia sentir viva de uma forma que havia esquecido ser possível. Mas foi num encontro casual no supermercado que tive uma das maiores confirmações de que havíamos escolhido o caminho certo. Uma jovem desconhecida se aproximou de nós e disse: "Desculpem a intromissão, mas vocês irradiam tanto amor que é impossível não perceber. Espero encontrar alguém que me olhe da forma como vocês se olham." Suas palavras simples e sinceras valiam mais que 1000 aprovações de familiares ou conhecidos. Hoje, quando olho para trás, posso dizer com certeza que tomar a decisão de lutar pelo nosso amor foi uma das melhores escolhas da minha vida. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi absolutamente necessário. Aprendi que a felicidade na terceira idade não é um luxo ou um prêmio de consolação. É um direito que todas nós merecemos exercer, independentemente da opinião alheia ou das convenções sociais estabelecidas. O relacionamento com meus filhos ainda está em processo de cura. Alguns demonstram mais aceitação que outros, e aprendi a respeitar o tempo de cada um para processar a situação. O mais importante é que estabeleci limites claros e não permito mais que suas opiniões afetem negativamente minha felicidade ou meu relacionamento. Eles sabem que minha porta está sempre aberta, mas também sabem que Miguel
É parte da minha vida e merece respeito. Miguel e eu desenvolvemos uma rotina de vida que nos traz muita satisfação. Temos nossos rituais matinais, nossos programas favoritos, nossos círculos sociais, nossos projetos em comum. Ele me trouxe uma energia jovem que me fez redescobrir prazeres simples da vida, enquanto eu lhe ofereci a sabedoria e a estabilidade emocional que só a experiência de vida pode proporcionar. Somos, de fato, complementares de uma forma que surpreende até nós mesmos. A sociedade ainda faz comentários ocasionalmente, mas desenvolvemos uma blindagem emocional que nos protege dessas interferências externas. Aprendemos que pessoas felizes consigo mesmas não sentem necessidade de julgar a felicidade alheia. Então, os comentários negativos dizem mais sobre quem os faz do que sobre nós. Essa compreensão nos deu uma paz interior que é inabalável. Para outras mulheres maduras que possam estar enfrentando situações similares, quero dizer que é possível, sim, encontrar o amor genuíno em qualquer fase da vida. Não permitam que a idade seja uma barreira para a felicidade. Não deixem que julgamentos externos definam suas escolhas pessoais. A vida é muito preciosa e muito curta para ser desperdiçada com medo do que os outros vão pensar. Uma das lições mais importantes que aprendi nessa jornada foi sobre autovalorização. Durante décadas, eu havia definido meu valor através dos papéis que desempenhava. Esposa dedicada, mãe presente, profissional competente. Quando esses papéis mudaram ou se tornaram menos centrais na minha vida, senti como se tivesse perdido minha identidade. O relacionamento com Miguel me ensinou que eu tenho valor como pessoa, independentemente dos papéis sociais que desempenho. Descobri também que tinha muito mais a oferecer do que imaginava. Minha experiência de vida, minha capacidade de ouvir, minha estabilidade emocional, minha perspectiva madura sobre relacionamentos. Todas essas qualidades eram preciosas e desejáveis. Miguel frequentemente me diz o quanto aprende comigo, o quanto minha presença trouxe equilíbrio e profundidade à vida dele. Isso me fez perceber que relacionamentos intergeracionais podem ser mutuamente enriquecedores. A questão da diferença de idade gradualmente se tornou irrelevante no nosso dia a dia. Quando estamos juntos, conversando, rindo, planejando ou simplesmente em silêncio confortável, não pensamos em números ou estatísticas. Pensamos na conexão, na compatibilidade, no carinho que sentimos um pelo outro. É assim que deveria ser em todos os relacionamentos, focado na essência da conexão humana, não em detalhes externos. Comecei a perceber que minha história poderia inspirar outras mulheres em situações similares. Não de forma grandiosa ou heróica, mas simplesmente mostrando que é possível superar obstáculos sociais quando temos certeza do que queremos e coragem para lutar por isso. Cada vez que conto minha experiência, encontro mulheres que se identificam e se sentem menos sozinhas em suas próprias jornadas amorosas tardias. O preconceito contra relacionamentos com diferença de idade, especialmente quando a mulher é mais velha, ainda existe e provavelmente continuará existindo por um tempo. Mas acredito que cada casal que consegue superar esses obstáculos e viver feliz abre um pouco mais o caminho para os próximos. Estamos, de certa forma, sendo pioneiros numa mudança social necessária e inevitável. Se eu pudesse conversar com a Márcia de 5 anos atrás, aquela mulher solitária e resignada que achava que seus dias de romance haviam acabado para sempre, eu diria: prepare-se, porque a vida ainda tem surpresas maravilhosas guardadas para você. Prepare-se para descobrir uma força interior que você nem sabia que possuía. Prepare-se para amar de uma forma mais profunda e consciente do que já amou antes. Hoje, aos 66 anos, me sinto mais viva, mais autêntica, mais completa do que me senti em décadas.
Não é apenas por causa do Miguel, embora ele seja uma parte fundamental dessa transformação. É porque finalmente aprendi a valorizar minha própria felicidade, a defender minhas escolhas, a viver de acordo com meus valores, em vez de me conformar com expectativas sociais que não fazem sentido para minha realidade. O Miguel, agora com 36 anos, também cresceu muito durante nossa jornada juntos. Ele se tornou mais maduro em alguns aspectos, mais confiante em suas próprias escolhas, mais capaz de enfrentar pressões externas. Nosso relacionamento o ensinou sobre compromisso, sobre amor duradouro, sobre a beleza de uma conexão que vai além da atração física inicial. Ele frequentemente diz que não consegue mais imaginar sua vida sem minha presença constante. Nossos planos futuros incluem uma vida construída em parceria real, com respeito mútuo às nossas individualidades, mas também com um comprometimento profundo com nossa união. Falamos sobre envelhecer juntos, eu envelhecendo cronologicamente, ele amadurecendo emocionalmente, ambos evoluindo como pessoas e como casal. Não temos todas as respostas sobre como será, mas temos coragem para descobrir juntos. Para quem ainda tem dúvidas sobre relacionamentos com diferença de idade na terceira idade, posso dizer que o mais importante é a qualidade da conexão entre as pessoas envolvidas. Compatibilidade emocional, respeito mútuo, objetivos de vida alinhados, capacidade de comunicação, apoio recíproco. Esses são os pilares de qualquer relacionamento saudável, independentemente das idades dos parceiros. Há momentos, claro, em que nossa diferença de idade se manifesta de formas práticas. Eu tenho mais experiência com certas situações da vida. Ele tem mais energia para algumas atividades. Eu prefiro programas mais tranquilos às vezes. Ele gosta de aventuras mais ativas. Mas aprendemos a negociar essas diferenças com carinho e criatividade, encontrando pontos de equilíbrio que funcionam para ambos. Uma das coisas mais bonitas que descobri é como nossa relação influenciou positivamente outras pessoas ao nosso redor. Amigos divorciados começaram a considerar a possibilidade de se relacionar novamente. Conhecidas viúvas se abriram para conhecer pessoas novas. Nosso exemplo, sem que fizéssemos qualquer esforço consciente nesse sentido, mostrou a outros que o amor na maturidade não apenas é possível, mas pode ser profundamente gratificante. O Miguel trouxe para minha vida uma perspectiva mais otimista sobre o futuro, uma disposição para experimentar coisas novas, uma energia que me contagia de forma positiva. Por outro lado, eu trouxe para a vida dele uma estabilidade emocional, uma sabedoria prática sobre relacionamentos, uma profundidade de sentimentos que ele diz nunca ter experimentado antes. É uma troca genuinamente equitativa e mutuamente benéfica. Aprendi também a importância de manter minha independência dentro do relacionamento. Continuei cultivando minhas amizades pessoais, meus interesses individuais, minha vida profissional e social. Miguel faz o mesmo. Somos um casal, mas também somos indivíduos completos que escolheram dividir a vida. Essa independência saudável fortalece nossa união, em vez de enfraquecê-la. Os momentos de maior felicidade agora são os mais simples. Um café da manhã conversando sobre nossos planos para o dia. Uma caminhada no final da tarde. Uma noite assistindo a um filme abraçados no sofá. São nesses momentos cotidianos que percebo como minha vida se transformou. Como passei da solidão para uma companhia genuína e constante que me traz paz e alegria. Quando penso no futuro, vejo possibilidades em vez de limitações. Vejo viagens para lugares que sempre quis conhecer, projetos que podemos desenvolver juntos, momentos de intimidade e cumplicidade ainda por vir. A idade deixou de ser uma contagem regressiva para se tornar simplesmente mais uma característica da minha identidade, não a definidora das minhas possibilidades de ser feliz. Para minhas amigas que ainda hesitam em buscar companhia,
Continuarei com o resto da parte 22 e as partes seguintes. Para minhas amigas que ainda hesitam em buscar companheirismo na terceira idade, seja com homens mais novos ou da mesma faixa etária, quero dizer que nunca é tarde demais para encontrar alguém especial. O amor não tem prazo de validade, não obedece a cronogramas sociais, não se limita às expectativas dos outros sobre como devemos viver nossas vidas maduras. Se há uma vaga sensação de que algo está faltando na sua vida, talvez seja a hora de se abrir para novas possibilidades. Claro que nem todos os relacionamentos vão dar certo, independentemente da idade dos envolvidos. Mas isso não significa que devemos desistir antes mesmo de tentar. Eu poderia ter deixado meus medos e inseguranças me impedirem de conhecer o Miguel melhor naquele primeiro encontro casual. Felizmente, algo dentro de mim, talvez intuição, talvez coragem disfarçada de desespero, me fez dar uma chance para aquela conexão inesperada se desenvolver. O segredo, descobri, está em manter o coração aberto, mas a mente alerta. É importante ter padrões, saber o que queremos e o que não aceitamos em um relacionamento. A experiência de vida que temos na maturidade é uma vantagem nesse sentido. Sabemos reconhecer red flags, sabemos valorizar qualidades genuínas, sabemos a diferença entre paixão passageira e amor verdadeiro. Nossa sociedade está mudando, lentamente, mas consistentemente, em sua percepção sobre relacionamentos não convencionais. O que hoje causa escândalo provavelmente será normal para as próximas gerações. Estamos, de certa forma, abrindo caminhos para que outras mulheres maduras tenham mais liberdade para escolher seus próprios destinos amorosos sem julgamentos tão severos. Uma coisa que me deixa particularmente orgulhosa é como nosso relacionamento evoluiu em termos de comunicação e entendimento mútuo. No início, havia algumas lacunas geracionais que criavam pequenos mal-entendidos ou momentos de desconexão. Com paciência e vontade de ambas as partes, aprendemos a nos comunicar de forma cada vez mais efetiva, a respeitar nossas diferenças de perspectiva e a encontrar pontos em comum que fortalecem nossa ligação. Miguel me ensinou sobre tecnologia, redes sociais, tendências culturais que eu desconhecia. Eu o ensino sobre paciência, sobre valorizar pequenos momentos, sobre a importância de construir relacionamentos sólidos, baseados em confiança e respeito mútuo. Somos professores um do outro, constantemente aprendendo e crescendo através da nossa convivência diária. Nossos amigos mais próximos frequentemente comentam sobre como somos bem combinados, como nossos temperamentos se complementam de forma harmoniosa. Isso me faz perceber que, para quem realmente nos conhece, nossa diferença de idade é completamente irrelevante. O que importa é a química, a compatibilidade, o carinho visível que demonstramos um pelo outro. Desenvolvi também uma nova perspectiva sobre o que significa filhos ingratos. Não é que meus filhos sejam inerentemente ruins ou egoístas. Eles foram criados numa época em que certos padrões sociais eram mais rígidos e estão tendo dificuldade para se adaptar às escolhas que fiz na minha maturidade. Continuo esperando que, com o tempo, possam aceitar minha felicidade, mas não vou mais condicionar meu bem-estar à aprovação deles. A experiência toda me ensinou sobre resiliência emocional. Descobri que sou mais forte do que imaginava, mais capaz de enfrentar adversidades, mais determinada a lutar pela minha felicidade do que jamais pensei ser possível. Essas qualidades não surgiram do nada. Estavam dentro de mim o tempo todo, esperando pelas circunstâncias certas para se manifestar. Hoje, quando caminhamos juntos na rua, já não me preocupo com olhares curiosos ou comentários sussurrados. Minha postura é ereta, meu sorriso é genuíno, minha mão está entrelaçada com confiança na do Miguel. Irradiamos felicidade porque somos genuinamente felizes
E isso é algo que nenhuma opinião externa pode diminuir ou destruir. A transformação foi tão profunda que às vezes nem reconheço a mulher insegura e escondida que eu era há alguns anos. Nosso relacionamento também trouxe benefícios inesperados para minha saúde física e mental. Ter alguém que se preocupa comigo, que me incentiva a cuidar de mim mesma, que compartilha responsabilidades do dia a dia, fez uma diferença significativa no meu bem-estar geral. Durmo melhor, como com mais prazer, tenho mais disposição para atividades físicas. O amor, descobri, é realmente o melhor remédio para muitos males. Estabelecemos tradições próprias como casal. Temos nosso restaurante favorito onde comemoramos datas especiais, nossa playlist de músicas que marcaram momentos importantes, nossos rituais de final de semana que nos conectam e relaxam. Essas pequenas tradições criaram uma sensação de estabilidade e continuidade que é extremamente reconfortante para ambos. A intimidade física também se desenvolveu de forma natural e satisfatória, contrariando estereótipos sobre relacionamentos onde a mulher é significativamente mais velha. Descobrimos que conexão emocional profunda traduz-se em intimidade física genuína, independentemente da idade. Existe ternura, paixão e cumplicidade que transcendem qualquer número no calendário. Para quem questiona a durabilidade de relacionamentos como o nosso, posso dizer que construímos bases sólidas que não dependem apenas de atração física ou paixão inicial. Temos amizade verdadeira, respeito mútuo, objetivos compartilhados, capacidade de resolver conflitos de forma madura. São os mesmos pilares que sustentam qualquer relacionamento duradouro, independentemente das idades envolvidas. Algo que me emociona profundamente é perceber como nossa história de amor inspirou outras pessoas a acreditar nas possibilidades do coração humano. Recebo mensagens de mulheres que se identificaram com minha experiência, que encontraram coragem para buscar companhia. Continuarei com o restante da parte 25 e as demais, que encontraram coragem para buscar companheirismo após anos de solidão. Não me considero um exemplo heróico, mas se minha jornada pode encorajar outras pessoas a não desistirem do amor, isso me enche de propósito e gratidão. Cada história de sucesso cria um precedente positivo para quem ainda está hesitando. O Miguel frequentemente me surpreende com sua maturidade emocional e sua capacidade de compreender nuances dos meus sentimentos que até pessoas da minha idade às vezes não captam. Isso quebrou completamente meus preconceitos sobre homens mais jovens. Aprendi que maturidade emocional não está necessariamente ligada à idade cronológica, mas sim às experiências de vida e à disposição para crescer como pessoa. Nossos fins de semana se tornaram momentos especialmente preciosos. Planejamos atividades que nos agradam mutuamente, exploramos lugares novos da cidade, recebemos amigos em casa ou simplesmente desfrutamos da companhia um do outro, em silêncio confortável. Há uma sensação de paz e completude nesses momentos que eu não experimentava há décadas. Uma das perguntas que mais me fazem é se não tenho medo do futuro, considerando que sou mais velha e naturalmente vou envelhecer mais rapidamente que o Miguel. A resposta é que aprendi a viver o presente intensamente. Não posso controlar o futuro, mas posso aproveitar cada dia que temos juntos. Essa filosofia de vida me trouxe uma serenidade que não esperava encontrar na minha idade. O amor maduro, descobri, tem qualidades únicas que o tornam especial. Há menos drama desnecessário, mais comunicação direta, mais valorização dos momentos simples, mais gratidão pela companhia. Não estamos tentando nos impressionar mutuamente ou jogar jogos emocionais. Somos autênticos, vulneráveis quando necessário e profundamente comprometidos com o bem-estar um do outro. Para outras mulheres que possam estar enfrentando situações similares de preconceito familiar, quero compartilhar uma estratégia que funcionou para mim. Estabelecer limites claros
mas manter o coração aberto para a reconciliação. Não aceito desrespeito ao Miguel ou ao nosso relacionamento, mas deixo sempre uma porta aberta para quando meus filhos estiverem prontos para aceitar minha felicidade. Alguns relacionamentos familiares levam tempo para se curar, e isso é normal. A experiência também me ensinou sobre a importância de ter uma rede de apoio sólida. Cultivamos amizades com casais que enfrentaram desafios similares, com pessoas que celebram nosso amor, em vez de... Mas a verdade é que, quando você encontra alguém que realmente te ama, que te vê como a pessoa incrível que você é, independente da idade, você percebe que merece essa felicidade. Não importa quantos anos você tem, não importa o que os outros pensam. Você merece ser amada de forma plena e verdadeira. E quando encontra isso, precisa ter coragem de abraçar, mesmo que o mundo inteiro esteja contra. Porque, no final das contas, quem vai viver sua vida é você, não eles. E se eu posso dar um conselho para vocês que estão me assistindo, não deixem o medo da opinião alheia roubar a chance de vocês serem felizes. A vida já é difícil demais para desperdiçarmos as poucas oportunidades genuínas de amor que aparecem no nosso caminho. E falando em oportunidades perdidas, preciso contar para vocês sobre uma conversa que tive com minha filha na semana passada, que mudou completamente minha perspectiva sobre perdão e segundas chances. Minha filha me ligou chorando na semana passada. Ela tinha brigado com o namorado dela e estava desesperada, pedindo conselhos sobre relacionamentos. Foi irônico, não é? A mesma pessoa que me julgou tanto pelo meu relacionamento, agora vinha pedir ajuda justamente sobre amor. Mas sabe o que eu fiz? Escutei, acolhi, dei todo o apoio que ela precisava, sem jogar na cara dela toda a mágoa que senti. Porque é isso que mães fazem. Amamos incondicionalmente, mesmo quando somos feridas pelos próprios filhos. Durante nossa conversa, ela desabafou sobre como é difícil manter um relacionamento quando as pessoas ao redor ficam dando palpite, criticando, criando problemas onde não existem. E eu não pude deixar de sorrir, porque finalmente ela estava entendendo na própria pele o que eu tinha passado. Mas não disse isso a ela, claro. Ao invés disso, compartilhei com ela tudo o que aprendi sobre relacionamentos nessa fase da minha vida. Falei sobre a importância de construir uma base sólida de confiança, sobre como comunicação é tudo, sobre como precisamos escolher nossos parceiros, não apenas pelo que sentimos, mas também pelo caráter que eles demonstram. Ensinei a ela que um relacionamento saudável é aquele onde ambos se apoiam, se respeitam e crescem juntos. E percebi que, mesmo sem querer, estava descrevendo exatamente o que tenho com o Lucas. No final da nossa conversa, algo mudou entre nós. Ela pareceu mais humana, mais compreensiva. E eu comecei a perceber que talvez fosse hora de dar uma nova chance para a nossa relação mãe-filha. Às vezes, as pessoas precisam viver suas próprias experiências para realmente entender o que os outros passam. E essa compreensão mútua abriu espaço para uma reconciliação que eu nem sabia que precisava tanto. Hoje, depois de quase 2 anos vivendo esse amor que muitos consideram inadequado, posso dizer com certeza, foi a melhor decisão da minha vida. Lucas e eu construímos algo sólido, verdadeiro, baseado em respeito mútuo e carinho genuíno. Sim, ainda enfrentamos olhares julgadores na rua, comentários maldosos de pessoas que nem nos conhecem, e de vez em quando algum parente distante faz alguma observação desagradável. Mas sabe o que mudou? Nossa reação a isso não nos afeta mais como antes porque temos certeza do que sentimos um pelo outro. Quando você tem uma base sólida de amor e confiança, os ventos externos podem balançar, mas não derrubam. E isso vale para qualquer relacionamento, independente da idade dos envolvidos. Se vocês que estão me assistindo estão passando por alguma situação parecida, seja com diferença de idade,
classe social, religião ou qualquer outro tipo de preconceito, lembrem-se, o amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por causa da opinião de quem nem te conhece direito. Minha vida hoje é plena de uma forma que eu não imaginava possível aos 63 anos. Tenho um companheiro que me apoia em tudo, que divide comigo sonhos e planos para o futuro, que me faz rir todos os dias e que, mais importante, me respeita profundamente. Reconquistei a relação com minha filha, que hoje já aceita nosso relacionamento e até convida o Lucas para os almoços de família. Meu filho sempre foi mais tranquilo com a situação, e hoje nós 4 formamos uma família meio não convencional, mas cheia de amor. E sabe o que mais? Estou planejando coisas que nunca pensei que faria nessa idade. Lucas e eu queremos viajar pelo mundo. Estamos pensando em abrir um pequeno negócio juntos. E ele até brinca que quando eu completar 70, ele vai fazer uma festa surpresa inesquecível para mim. É assim que deveria ser o amor. Cheio de planos, sonhos e cumplicidade, independente da idade de cada um. Por isso, termino minha história com um pedido especial para vocês. Não deixem que o preconceito, seja ele vindo de outros ou de vocês mesmas, impeça a felicidade de vocês. Se vocês se inscreveram no canal e estão acompanhando essas histórias, é porque sabem que a vida é muito mais complexa e rica do que os padrões que a sociedade tenta nos impor. Cada uma de vocês merece amor, respeito, companheirismo e felicidade. Não importa a idade, a situação ou as circunstâncias. E se uma história como a minha pode inspirar pelo menos uma pessoa a ter coragem de buscar sua felicidade, então valeu a pena compartilhar cada detalhe, cada dificuldade, cada vitória. O amor não tem idade, não tem regras rígidas, não tem manual de instruções. O que tem é a capacidade de transformar vidas e trazer luz para dias que pareciam perdidos. Muito obrigada por me acompanharem nessa jornada. Deixem nos comentários suas próprias histórias de superação. E lembrem-se, vocês merecem ser felizes sempre.